Olá, gente, todo mundo me ouve? Tranquilo? Então, vamos lá. Nós vamos falar em aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. O Palmeiras é tão forte que até derrubou aqui o Meet. O que é isso que nós queremos conversar com vocês? Na verdade, ontem foi falar sobre, com o Guilherme e o Giovanni, eles falaram sobre inovar. Inovar é necessariamente fazer tudo novo? A maioria das vezes, o inovar não é coisa totalmente nova. É você aperfeiçoar alguma coisa que já existe. E vocês vão ver que esse nosso tema, ele realmente é isso. É um tema que já é muito utilizado, muito tempo, mas que ele vai sendo aperfeiçoado. Alguém coloca as palavras bonitinhas e daí a gente vai entendendo o que é, os conceitos também vão sendo mais bem definidos. Então, o que é a aprendizagem ativa? De um modo geral, a aprendizagem ativa é um método de ensino que tem o objetivo de colocar os ouvintes como principal foco de todo o processo de ensino-aprendizado. Dessa forma, o indivíduo consegue se envolver de forma ativa com a questão do objetivo. Pode passar. Muito bem. Então, essa é a importância da metodologia ativa para a aprendizagem, para a gente colocar as coisas em ordem na nossa mente. Pode passar também. Aí vocês estão vendo a pirâmide de William Glasser. Eu não vou passar tudo isso aí que vocês vão ter na apostila, mas eu quero que vocês peguem os dois últimos itens. Então, quando nós aprendemos? 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos os outros a fazer. Então, no resumo, resumido, a gente só aprende fazendo. Pode passar, Giovanni. Aí, o pessoal que desenvolveu isso, eles fizeram metodologias ativas de aprendizagem. Então, nós temos a realidade, e daí nós vamos passo a passo. Então, se vocês lembrarem, todas as nossas oficinas, nós tivemos passo a passo que nós tivemos conduzido esse nosso processo aqui. Então, nós temos a observação da realidade, aí nós temos um ponto-chave, aí nós fazemos a teoria, aí nós fazemos uma solução, uma hipótese-solução, e depois nós fazemos a aplicação à realidade, e voltamos à realidade. Então, é um processo que vai sempre se desenvolvendo e indo e voltando. E vocês vão ver que é muito legal, porque nós vamos ter alguns exemplos agora, exemplos bíblicos, que nós vamos falar sobre bem isso que nós estamos falando, sobre esse conceito de aprendizagem ativa. E, para a gente começar, eu vou passar a palavra para o pastor Ervino, para que ele possa seguir em frente. Muito bem, quero convidá-los a olharmos para o texto bíblico e eu começo falando da Liga de Leigos, onde nós temos a oportunidade de ter também uma aprendizagem da Palavra de Deus e como o Sandro nos colocou há pouco, nada melhor do que fazendo. E quando nós olhamos para a Liga de Leigos é o departamento onde nós participamos, que é, na verdade, um dos departamentos vinculados à IELB. A IELB tem como sua base doutrinária a Escritura, que é, na verdade, a Bíblia. Nós vamos ver de que a Bíblia ela nos oferece um ensino da Palavra de Deus, e esse ensino, ele foi necessário chegar novamente até os homens após a queda em pecado. Uma vez após a queda em pecado, o homem passou então a não conhecer ou a não ter mais essa comunicação direta, como tinha, por exemplo, Adão e Eva lá no Jardim do Éden, e o homem então assim passou agora a necessidade de aprender desde o seu nascimento. A Bíblia ela vai nos trazer um ensino. Ela, na verdade, ela tem várias funções, poderíamos dizer assim. Como o apóstolo Paulo vai nos lembrar em uma de suas cartas, que a palavra de Deus ela é boa para a repreensão, para a correção, mas ela também vai dizer lá para o ensino. E eu quero trazer dois exemplos do ensino de Jesus. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nestes dois exemplos, porque eles vão vir bem ao encontro daquilo que o Sandro acabou de colocar para nós, de que a gente aprende literalmente fazendo. E esse era um dos modos ou meios
que Jesus utilizou para ensinar os seus ouvintes, não somente os discípulos, mas também as pessoas que estavam à sua volta. 2 exemplos. O primeiro exemplo está em João, capítulo 8, dos versos 1 a 11. Esse, na verdade, é um texto bem conhecido nosso, onde nós vamos ser lembrados de que uma certa mulher, não sabemos o nome dela, porque o texto bíblico não nos traz, e isso também não é o importante ali, e essa mulher, então, foi pega em adultério, diz o texto. E então as pessoas se reuniram para cumprir a lei, que naquela época poderia ser uma das formas, o apedrejamento. E então os fariseus levaram essa mulher até a presença de Jesus, para então que ele também desse ali o seu parecer. Ali no primeiro exemplo, então, com João 8, de 1 a 11, nós vamos ver que temos 3 personagens básicos. Temos ali Jesus, os fariseus e aquela mulher. Isso nos é apresentado, então, em João 8. Num primeiro momento, ao lermos esse texto, nós percebemos que Jesus foi colocado à prova para com aquela situação. Ou seja, os fariseus levaram ali aquela mulher para ver como Jesus se sairia. Porque a gente sabe que os fariseus estavam procurando algo para incriminar Jesus, para fazer com que Jesus fosse culpado de algo. E então temos ali um dos primeiros ensinos, que é a prova. Num segundo momento, vamos ver de que Jesus leva aquelas pessoas que estão ali com ele a pensar. Quando então, sem falar nada, ele se abaixa e começa a escrever no chão. Quando então ele vai, num terceiro momento agora, como aparece ali na projeção, você tem pecado? Jesus perguntou para aqueles fariseus que estavam ali em volta e disse para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus levou essas pessoas a eles próprios se questionarem. É o que nós estamos tentando mostrar aqui nessa aprendizagem ativa. Quando, na verdade, você leva o seu ouvinte a pensar. Você leva o seu ouvinte a resolver uma determinada situação. E Jesus aqui, nesse exemplo, ele vai fazer exatamente isso. Ele levou, então, essas pessoas a pensar. Vamos ver de que num próximo momento, Jesus, então, ali agora, uma vez aqueles fariseus não tendo argumentos e eles reconhecendo também o seu pecado, eles vão embora daquela situação. E então Jesus oferece o perdão àquela mulher. E no momento que Jesus oferece o perdão àquela mulher, ele oferece esse perdão de forma integral, 100%. E ainda mais, sem impor alguma regra. Jesus vai dizer para ela: vai e não peques mais. Isso é o que Jesus então pede para ela. E ali finalizamos essa primeira parte do primeiro exemplo ali, dizendo de que Jesus ali então despediu ela. O que podemos aprender dentro dessa aprendizagem? Pode voltar na projeção lá, por favor? O próximo slide onde nós estávamos lá? Na aprendizagem. Isto, aprendizagem. Quando nós olhamos para esse primeiro exemplo que acabamos de citar de João 8, 1 a 11, quando tem aquela história bem conhecida da mulher, e ali, claro, poderíamos tirar inúmeras lições, né? Não somente essa que nos é apresentada como um todo, mas nós queremos ficar com o texto como ele está. O que podemos aprender? Num primeiro momento, desejamos que a lei seja cumprida. Quem de nós não gosta que a lei seja cumprida? Muitas vezes, vamos imaginar uma situação. Eu estou num cruzamento de uma determinada rua, numa esquina, e o meu sinal, então, é aberto para mim e eu sou, então, liberado, é a minha vez de passar. Só que, na verdade, alguém outro passa no sinal vermelho. Eu provavelmente vou ficar irritado ou até preocupado, porque a lei não foi cumprida. Era a minha vez de passar agora e não do outro. O outro deveria ter esperado. Então, com esse exemplo, se nós olharmos para um geral na nossa vida, é muito fácil, vou repetir pela terceira vez, é muito fácil
querermos que os outros cumpram as leis para conosco, mas em alguns casos nós não as cumprimos para com o nosso semelhante. Assim, nós desejamos cumprir a lei, e esse exemplo vem dentro desse texto de Jesus. Quando os fariseus levaram aquela mulher na presença de Jesus e das outras pessoas e colocaram ela à disposição e disseram: vamos cumprir a lei. Qual é a lei? Vamos apedrejá-la. E aí vem o segundo momento da aprendizagem. Jesus nos mostra duas situações com esse exemplo. Temos ali o exemplo da mulher, que foi pega em adultério e agora está sendo julgada diante daquela sociedade, mas temos também um outro exemplo que Jesus leva aqueles fariseus a pensar que eles estão se colocando no lugar agora de serem juízes. E Jesus questiona eles e diz: vocês não têm pecado? Vocês estão dizendo que a mulher tem. É como se Jesus dissesse: olha, eu quero que vocês pensem um pouco. Essa mulher aqui tem mais pecado do que vocês? Há outros textos bíblicos que nos falam sobre isso. Quando Jesus vai falar da torre de Siloé, por exemplo, aquela que desabou e matou alguns. Então Jesus vai dizer: quem era mais pecador lá? Ele vai dizer: não, era todo mundo igual. E é o que Jesus nos mostra nessa segunda situação. Num terceiro momento, Jesus leva aquelas pessoas a pensar. Jesus não emite uma resposta propriamente dita nesse texto, nesse ensino. E aqui entra a aprendizagem ativa de Jesus, porque Jesus faz com que os fariseus pensem. Ele quer que aquela mulher pense na sua situação. Jesus não traz uma resposta pronta para aquela situação. E dizer: não, ela está errada e vocês estão certos, podem apedrejá-la. Jesus não age assim. Ou seja, Jesus quer mostrar as duas situações. E num quarto momento, nós também fomos perdoados. Se nós olharmos para a aprendizagem de número 2, que vamos ter duas situações, nós estamos dentro dessa situação, desse exemplo de João 8. Quando nós éramos, por exemplo, aquela mulher que estava condenada diante dos pecados e precisávamos do perdão, o qual Cristo nos deu. Mas, como eu disse antes e repeti por 3 vezes, gostamos que a lei seja cumprida, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de um juiz e queremos que a lei seja cumprida com as outras pessoas. Então, quando acusamos, e sabemos muitos textos que Jesus vai nos dizer: não faça isso, porque nem eu vim para julgar, mas eu vim para salvar. Outro slide, por favor, vamos para o segundo exemplo, que está em Lucas 9, dos versos 18 ao verso 22. Quando aqui Jesus ele é apresentado, ou ele está diante dos discípulos, e ele questiona os discípulos, ele provoca eles a pensar. Esse texto é quando Jesus vai dizer assim: o que as pessoas estão dizendo ali fora que eu sou? E então alguns vão dizer: olha, temos aí algumas opções. Uns estão dizendo ali que tu é um profeta, outros estão dizendo que tu é Elias, e outros estão dizendo, na verdade, né, é que tu é João Batista, que tu ressuscitou. Porque os judeus acreditavam na ressurreição. E então eles citam, inclusive, João Batista. Mas Jesus, ele não quer só ouvir o povo, mas ele chega agora para os seus discípulos, que é a segunda parte ali do slide, aquela onde está escrito ali discípulos, e Jesus quer prender esse ensino nos discípulos, mas ele vai direto para eles e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E aí Jesus vem. Quem é Jesus para nós hoje também? Se nós fizermos essa pergunta na sociedade, ou para muitas pessoas, inclusive para cristãos, vamos ter inúmeras respostas. Mas qual dela talvez seria a correta? Jesus foi uma pessoa boa? Sim. Ele ajudou muitas pessoas? Sim. Mas isso os descrentes também sabem. E, no entanto, não serão salvos. Isso o próprio diabo sabe, mas também não será salvo. Mas qual é a resposta certa de quem é Cristo, Jesus, na nossa vida? A única resposta: ele é meu Salvador e eu acredito nele. Somente essa resposta que concede a salvação. E foi justamente essa resposta que Pedro dá quando ele olha para Jesus e vai dizer: tu és o Cristo. E Jesus finaliza aquele exemplo, aquele ensino com os discípulos, dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando dele. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Qual é a aprendizagem desse segundo exemplo? Por favor, próximo slide, veja lá. Aprendizagem. Fé cristã. Ali começa o crer em Jesus. Num primeiro lugar, sempre precisamos estar lembrados, irmãos,
de que a fé ela é algo individual, ela é pessoal. Eu posso orar pelo meu semelhante, eu posso auxiliar o meu semelhante, mas eu não posso tomar a Santa Ceia no lugar do meu irmão, eu não posso dar a salvação para o meu irmão. Eu posso ser um agente participante, falar de Jesus para ele ter a salvação, mas a fé, ela é individual. O próximo, a fé que nos é concedida por graça. Quem é Jesus dentro desse segundo exemplo? Ele é que nos concede justamente essa fé absolutamente por graça e por misericórdia, sem, na verdade, de nós podermos participar da nossa salvação. E isso é algo próprio do ser humano, querer participar da salvação. É muito fácil nós fazermos uma oração e muitas vezes dizermos assim na oração: meu Deus, eu estou com um determinado problema, eu te peço a tua ajuda, mas eu te digo, se tu me ajudares nessa situação, eu quero te prometer que eu vou ser da diretoria por vários anos da minha igreja. Isso, num primeiro momento, nada mais é do que uma negociata com Deus. Você me dá a cura que eu preciso, você me dá a solução do meu problema e eu vou te dar o meu serviço em troca, não necessariamente pela palavra de Deus. Indo adiante, vamos ter o testemunho. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Depois que eu sou agraciado pela graça e pela misericórdia, pela fé em Jesus Cristo, eu vou testemunhar. Eu acredito que esses dois exemplos, como Pedro aqui no último exemplo disse, tu és o Cristo, isso é um testemunho. Eu acredito que o primeiro exemplo lá de João 8, aquela mulher que foi pega em adultério, provavelmente pessoas também souberam que ela testemunhou, olha, eu fui perdoado por um homem chamado Jesus. Claro que isso a palavra não nos traz, mas podemos, quem sabe, imaginar essa situação. Que Jesus perdoou e isso chegou aos ouvidos de outra pessoa. Por que nós damos o testemunho? Para que outras pessoas tenham também aí a salvação. Ou seja, o que na verdade o testemunho tem a ver com salvação? As obras e a fé se completam. Lembram do texto de Tiago? Mostra-me a tua fé sem as obras e eu com as minhas obras te mostrarei a fé. Nós cristãos não podemos cruzar os braços e dizer, eu tenho a salvação, o meu irmão agora que resolva a vida dele. A fé, ela é movida pela obra. É aquilo também que o seu Gilmar nos trouxe antes. Por que eu vou ofertar para a igreja? O meu coração vai ser movido pela fé. A oferta é uma obra, mas ela vai ser feita movida pela fé. Aqui assim também na obra da salvação. Jesus nos ensina isso quando ele vai dizer, estive com sede, me destes de beber, estive com fome, me alimentaste, estive nu e me vestistes. Obra e fé se completam dentro deste segundo aprendizagem, nesse exemplo bíblico que nós vimos aqui em Mateus. Hugo, por favor, fale-nos de um exemplo maravilhoso do Antigo Testamento que tu preparaste para nós aqui na sequência, por favor. Muito bem, vamos dar continuidade aí ao nosso tema, aprendizagem ativa, estratégias de aprendizagem. Bom, estratégia de aprendizagem, eu particularmente acho que a nossa igreja ela é campeã nisso. Todos os cultos que nós estamos tendo uma estratégia de aprendizagem. Todos os estudos bíblicos que nós temos, existe a estratégia, estamos aprendendo. As reuniões, é uma estratégia de aprendizagem. As leituras bíblicas, os devocionais, os nossos congressos, as nossas reuniões da 3LB. E aqui hoje o nosso ENL, Estratégia de Aprendizagem. Gostaria de ficar um pouco mais firme e fixado no início do nosso tema, que é aprendizagem ativa. E para a gente falar sobre aprendizagem ativa, nós procuramos buscar um exemplo na Bíblia, e como nós somos leigos também, eu procurei um exemplo de um leigo na Bíblia também. Nós temos vários exemplos de leigos na Bíblia, mas eu sou muito fã do Neemias. Esse aí é o camarada que é completo nesse trabalho de aprendizagem ativa. Porque aprendizagem ativa nada mais é do que... Não adianta você ficar aprendendo a teoria do nadar, como que você tem que encher o pulmão, bater os braços, bater as pernas. Você vai aprender nadando.
Então, muitas vezes, nós temos várias estratégias de aprendizagem, a gente aprende por anos detalhes de como levar a palavra, de como fazer, de como agir, de como enfrentar os desafios, de como dar início aos nossos projetos, mas se você não pular na água, se você não ir para frente de batalha e fazer a coisa acontecer, você vai ficar só na retórica, só na aprendizagem, na estratégia de aprendizagem, ao invés de ir para a aprendizagem ativa. Então, o Neemias é um exemplo para nós de aprendizagem ativa. Ele é um exemplo porque ele ouviu e ele dá importância aos assuntos do reino. Por quê? Ele estava lá, ele era copeiro do rei, distante de Jerusalém, milhares de quilômetros. O irmão dele vem visitá-lo junto com alguns outros judeus e falam do problema de Jerusalém, de como Jerusalém estava destruída, os muros caídos, os portões arrebentados, e lá estava sendo utilizado por um povo que não tinha nenhuma ligação mais com Deus. E para o povo judeu, Jerusalém era muito importante no sentido da ligação deles com Deus. Então, ele ficou preocupado. E aí, serve de exemplo para nós, na nossa vida diária aqui, no nosso mundo, hoje, no século XXI, quantas vezes nós, como líderes, ouvimos problemas que acontecem ou necessidades que existem na nossa igreja, e às vezes a gente procura não ouvir, para não nos preocuparmos com isso. Então, aprendamos com o Neemias. A gente, quando ouve isso, às vezes, esses detalhes vêm de Deus também. O Neemias, ele não precisou que um anjo viesse falar para ele, olha, reconstrua lá os muros de Jerusalém. Não, foi uma conversa de amigos. O irmão dele falou, contou, e o Espírito Santo agiu nele já, ele sentiu que ali era uma necessidade e que era uma promessa de Deus também, a reconstrução de Jerusalém. E Neemias é um exemplo de oração. O que ele faz? Ele ora a Deus, ele jejua para saber se realmente isso era função dele, assumir esse trabalho, essa empreitada. O Neemias, ele não só ouve, ele não fica na conversa, ele vai lá ver se realmente a realidade é aquilo que foi falado. Ele toma conhecimento da situação real dos muros de Jerusalém. E aqui é interessante a gente ver o tamanho do desafio que Neemias assumiu. Nesse sentido, ele é um exemplo para nós, líderes, como alguém que assume desafios maiores aos nossos próprios olhos. Vamos trazer atualmente, aí a gente pode colocar como exemplo na nossa Liga de Leigos, por exemplo, o que foi falado há pouco da construção dos apartamentos no seminário. Quando aquela empreitada foi feita pelos leigos no Brasil, eu particularmente achei que era muito difícil conseguir. E não foram lá, não fizeram e não conseguiram levantar todos aqueles recursos e construir aquela obra que é importante para a nossa igreja. Um outro exemplo aqui muito próximo de nós foi nos 500 anos, o nosso distrito foi levado a fazer uma grande programação, muito grande, em termos financeiros era absurdamente grande, o nosso distrito era caixa zero, e nós conseguimos fazer o evento porque a gente sabia que era importante para a igreja, sabia que era importante para a propagação da palavra de Deus também. Isso é importante a gente saber que os nossos desafios têm que ser desafios que tenham o objetivo realmente do reino de Deus. Porque nós, como líderes cristãos, não podemos ter objetivos para vangloriar o nosso nome, para ter a nossa placa naquele local, para lembrarem que eu fui um grande presidente ou um grande líder naquele momento. Não, nós temos realmente que ver se aquilo que está sendo proposto é realmente importante para o reino de Deus, para a propagação da palavra, para o crescimento da nossa igreja, como toda igreja cristã, né? E o desafio do Neemias não era pouco, não. Isso aqui é só uma foto lá, pode passar mais uma. Eu estava pesquisando no Google aí para saber qual que era o comprimento dos muros de Jerusalém, e se é verdade ou não, mas o número que mais apareceu para mim foi 4 quilômetros. 4 quilômetros de muro, uma média de 12 metros de altura e uma média de 8,5 metros de largura. Esse era o desafio de um copeiro do rei fazer.
mas ele não ficou com medo, ele avançou. Pode passar? Avançou porque ele aceitou o desafio, fez um planejamento, ele foi exemplo de planejamento, ele definiu metas e objetivos de curto, médio e de longo prazo. Ele falou com o rei, ele conseguiu madeira para fazer os portões, ele conseguiu recursos das pessoas, animou as pessoas para que elas pudessem também trabalhar junto nessa obra. Foram recursos humanos, recursos financeiros, e enfrentou as dificuldades que existiram, foi à frente de trabalho, não deixou só o pessoal trabalhando sozinho, ele foi lá e, juntamente com as pessoas, trabalhou também. Ele redefiniu e readequou os serviços, quando foi identificado aqueles problemas, das dificuldades, das pessoas que foram contras. E na nossa igreja também acontece isso hoje. Quantas vezes nós temos uma meta e um desafio grande de trabalho, onde nós estamos unindo as pessoas, não tem cristãos, que muitas vezes são instrumentos do diabo, e trabalham contra a construção daquele projeto, daquele objetivo, por motivos diversos. Às vezes a gente tem que cuidar para nós não sermos esses instrumentos do diabo. Às vezes nós, como líderes, achamos que temos a razão, que só nós podemos fazer, e a gente tem que ter a humildade de muitas vezes saber que Deus está usando um outro líder para fazer e executar um trabalho. Então, o que a gente identifica de tudo isso é que um exemplo de Neemias, e quem não leu ainda o livro de Neemias, comece amanhã, né? Porque como Deus agiu e trabalhou a vida dessa pessoa, ele não esqueceu do lado espiritual, ele chamou o Esdras, o sacerdote, e juntos, isso é muito importante, principalmente na nossa igreja luterana, juntos o leigo e o pastor trabalharam com o mesmo objetivo, e sempre sem esquecer de nenhum detalhe. E para isso, muitas vezes, nós, como igreja, temos que cuidar, porque temos projetos e acabamos nos focando somente num projeto e esquecendo o restante. Então, agora é projeto de missão, todo mundo corre para o projeto de missão e esquece de cuidar das pessoas que são membros e que também necessitam de atendimento. Ou temos algum projeto de assistência social, e aí esquecemos que temos a palavra de Deus que tem que ser cultivada e levada sempre junto. Temos um projeto da congregação e por isso nós esquecemos o projeto distrital. Tudo isso aí necessita, nós como líderes, de termos uma visão ampla do trabalho que nós estamos fazendo. Eu até, pode passar mais um, só ainda terminando a questão do Neemias, o importante para quem lê o livro é que depois de toda essa reconstrução dos muros de Jerusalém, que foram feitos durante vários anos, no final, o trabalho foi abençoado com ofertas espontâneas de todo o povo de Deus para a construção do templo. Ali não foi preciso nem fazer campanha, ali só foi preciso, olha, nós também ainda temos o templo. Como o trabalho dos muros foi executado com atitudes corretas, atitudes objetivas, onde o nosso Neemias ou o Esdras não quiseram eles aparecerem lá. Um exemplo bacana ainda, lembrando, até o nome dos construtores aparece na Bíblia. Veja a importância de que Deus deixou esse nome lá na Bíblia. Ele não dá importância só para o Neemias, que foi o líder. Ele dá importância ao construtor do muro. Por exemplo, o Zacur, filho de Inri, está lá na Bíblia. O Zacur, filho de Inri, ajudou na construção do muro entre a Porta das Ovelhas e a Torre do Sem e a Torre de Anaer. Que bacana, né? Como Deus dá a importância a cada um e o líder tem que saber colocar cada um no seu devido lugar, ter essa sabedoria de encaixar as pessoas ali. Eu coloquei aqui só um exemplo de como o líder, né, numa congregação, precisa ver todos esses detalhes para não esquecer de nenhum, e nisso é um trabalho junto, porque nós temos relações.
A congregação, por exemplo, tem uma relação com a GELB, com a 3LB, com a LSLB, com a escola dominical, com o distrito. Vou exemplificar agora. O que é isso? Eu, com o distrito, eu tenho ofertas para o distrito, eu tenho que participar dos conselhos distritais, porque temos decisões a tomar em conjunto. E o que o distrito proporciona para a congregação? Um trabalho em conjunto daquele local, pode ser em termos de projetos para expansão missionária, onde todos se juntam e conseguem fazer um trabalho melhor. Nós temos a ligação com a IELB, onde nós também fazemos o repasse das nossas ofertas, os 11%, onde que nós temos as nossas decisões, os nossos votos, as nossas eleições. A IELB nos proporciona um seminário, uma editora Concórdia, nós temos as missões distantes através da IELB, e assim eu só coloquei isso para que, quando você for líder de uma liga de leigos, de uma congregação, de um distrito, a primeira coisa que você precisa é ter uma visão ampla, uma visão analítica do todo. E aí você ter metas e poder trabalhar e unir. E aí a gente pode usar o exemplo do Neemias, que vai ser muito conveniente a todos nós. Eu termino só com uma colocação de Martinho Lutero, aqui na nossa Bíblia da Reforma, onde ele diz assim: a igreja é a obra nas mãos de Deus, e os seus filhos são o seu cultivo. Deus diz: portanto, confia em mim. Você não pode fazer um resultado ser bem-sucedido. Eu o farei. Creia em mim. E assim eu encerro a minha parte e passo a palavra ao Sandro. Muito bem. Que maravilha. Que exemplos maravilhosos desses Neemias e de Jesus, né? E se a gente pensar a vida dos dois, eles foram realmente os ensinadores da ativa, né? Se a gente vê Jesus, que o pastor Evandro colocou tão bem, ele só colocou 2 exemplos, mas a vida de Jesus, ele é o mestre dos mestres, porque a vida dele foi toda em ensinar ativamente. A gente até pode lembrar rapidamente que quando Jesus ensinou os discípulos, o que ele fez? Ele mandou os discípulos sozinho fazendo a pregação? Não, 2 em 2, para um apoiar o outro, para se tiver algum problema, um estar com o outro, ajudando e consolando o outro. E eles voltam muito felizes depois dessa missão. O Neemias, quem dá valor no Neemias, consegue fazer uma coisa toda de um muro, é onde as próprias pessoas não acreditavam nisso. Os próprios judeus não acreditavam que esse muro poderia ser construído, reconstruído. E fora a tiração de sarro que o pessoal fez e tudo mais com Neemias. Mas o objetivo de Neemias e a segurança em Deus que ele colocou ali. As nossas reuniões, né? Ontem foi falado um pouquinho lá para o Giovanni sobre as nossas reuniões. Já caiu aqui o nosso PowerPoint, mas não tem problema. Nossas reuniões são, muitas vezes, o pastor fala, a gente ouve, canta alguns hinos, discutimos alguns assuntos administrativos, e depois fomos para um jantar, vamos jogar um baralho, alguma coisa. Está voltando aqui, vamos lá. Como a gente poderia melhorar isso? Nossa parte é o que a gente quer ajudar vocês. Que vocês possam, na verdade, envolver as pessoas e que possam, realmente, as pessoas possam participar. Tem 2 figurinhas ali que, se aparecer no final, vai aparecer a reunião de uma pessoa falando, e a próxima figura aparece a pessoa, todo mundo conversando, debatendo e falando sobre isso. Pode passar a figurinha lá, quem está passando. Isso, aí está a pessoa discursando, pode passar a outra também, que a gente já vai para frente. E aí está todo mundo participando, todo mundo conversando, todo mundo discutindo. E essa é a aprendizagem ativa que a gente quer. Pode passar para o próximo slide. Também na nossa igreja, a gente também sempre fala assim, como a gente pode levar Cristo para todos? E como o Hugo falou, o aprendizado na igreja é muito grande, é muito bom, mas talvez está faltando a aprendizagem com atividade. Então, muitas frases que nós escutamos na igreja, pode passando, para a gente falar sobre missão, sobre a gente pegar e falar sobre Cristo. Eu sou muito tímido, é difícil para fazer missão, precisamos estudar ou ter mais estudos bíblicos, esse trabalho é do pastor, até eu ouço muitas vezes, nós temos que chamar mais um pastor para fazer missão.
Será que é o pastor que tem que fazer esse trabalho ou são todos? A nossa igreja tradicional, pode passar. Muito bem. Eu já vou dar a palavra para o pessoal. Muito bem. Nós demos alguns assuntos para debater, só que já foi informado que nós estamos atrasados, então nós não vamos abrir grupos para diálogo. Então, essas 3 perguntinhas ficam para vocês debaterem, e eu vou dar a palavra ao pastor Sérgio Flor, que levantou a mão para poder falar. É que quando o pastor Ervino estava falando sobre o texto da mulher adúltera, eu só queria dizer o seguinte, que os exemplos de Jesus são muito bons, porque Jesus sempre fugia do barraco, sempre fugia dos debates. A mulher samaritana foi assim, né? E nesse caso específico que o pastor Ervino citou, da mulher adúltera, havia 2 coisas que os fariseus deixaram de falar. Uma é que quem que tinha que fazer acusação era o marido traído. Essa era a lei válida. E no Antigo Testamento está muito claro que o homem que tinha traído, o homem que traiu com essa mulher também deveria ser morto. Então, os fariseus chegaram lá com meia-verdade. Eles queriam experimentar Jesus com, assim, ver se ele conhecia mesmo. Então, Jesus poderia, por exemplo, ter se perdido em explicações, mas vocês estão se esquecendo, não sei o quê, porque cadê o marido? Jesus, o que Jesus faz? Ele sai do foco da discussão e pega um assunto diferente. Escuta aqui, gente, quem não tem pecado aí, por favor, né? Assim, eles foram pegos de surpresa, porque eles queriam debater e discutir com Jesus. Eles queriam, como a gente faz a meia hora discutindo uma vírgula no estatuto da igreja, né? E Jesus não gostava de ficar perdendo tempo, né? Ele podia ter discutido a lei naquele momento ali, mas ele não queria discutir a lei, ele queria realmente colocar no coração. Então, essa passagem, obrigado, pastor Ervino, assim, fez o povo pensar e mostrou mais vezes como Jesus fugia do debate, simplesmente debater o assunto. Ele queria colocar no coração uma outra coisa. Então, ele fugia do debate e abria uma porta para uma outra questão, como ele fez com a mulher samaritana. Então, isso a gente podia aprender com Jesus também, ao invés de ficar brigando, discutindo com a pessoa sobre pontos da lei. Seguinte, vamos ver o campo mais alto, vamos ver, né? Tem um autor, Maxwell, né? Ele escreve um livro sobre liderança também, então ele fala assim para os líderes, olha, cuidem porque as pessoas que são infelizes tendem a machucar as outras, tendem a acusar as outras. Então, é o seguinte, a gente, quando tem essas questõezinhas dentro da igreja, a gente procura dizer, por que tu fez isso? A pergunta é, como é que você está na sua vida? Como é que está a tua relação com a tua esposa, com teus filhos? Assim, a gente desmonta aquela acusação, saindo daquela briga, daquela acusação, e parte para a vida do coração da pessoa. Jesus realmente, bom, Jesus é Jesus, né? Enfim, né? A gente aprende muito com ele mesmo, né? Essa questão de fugir da briga, né? Não porque a gente não quer brigar, mas fugir das questões aí sem sentido e partir para o outro foco, onde realmente vai ser solucionada a questão, né? Muito bem. Obrigado, pastor Sérgio. Saudade de você também. Quanto tempo, hein? Então, na verdade, nós fizemos essa proposta de diálogo, nós não vamos ter hoje, mas o objetivo do nosso grupo, então, que a gente tem que deixar bem focado. O nosso NL foi todo focado, a gente tinha a parte teórica, depois tinha a parte de discussão, de debates e tudo mais, e depois a gente tinha um retorno também para a gente fazer esse diálogo com as outras pessoas também, trazendo algumas soluções. Então, a gente quer que vocês saiam daqui com aprendizado, mas que não fiquem com vocês. Que vocês peguem esse aprendizado agora e utilizem para vocês. Vocês vão ter o manual, vocês vão ter as palestras todas escritas, e utilize isso. E essa metodologia que a gente está falando, ela só funciona do seguinte modo. Primeiro, precisa ter um líder. Pode ser pastor? Pode, mas pode ser um líder, pode ser pode fazer uma reunião dinâmica, ter pelo menos um objetivo. Isso também é importante, não tenha tantos objetivos. Neemias teve um objetivo, que já era muita coisa, que era a reconstrução. Então, tenha pelo menos um objetivo, mas também não tenha vários objetivos, porque se tiver vários objetivos, a gente acaba não tendo nenhum objetivo, né?
depois, quando você consegue, veja, Jesus chamou os discípulos e ele já deu o seu objetivo de Jesus. Venham ser pescadores de homens, né? Então, Jesus já deu o objetivo para ele, ele envolveu no objetivo. E isso o líder tem que fazer, envolver no objetivo. Aí abre discussões e debates sobre esse tema. Por quê? Não queira só você, líder, ter a ideia completa já. Isso só funciona se você abre, as pessoas podem discutir e também melhorar a ideia, porque isso é rico para todo mundo. Aprender fazendo. Então, por que eu coloquei aquelas frases lá que nós falamos, né? Nós temos que estudar mais. E isso é uma coisa que eu escuto desde quando, acho que era logo no começo da juventude ou nas criancinhas, né? Não adianta a gente só ficar aprendendo. A gente tem que dar a cara a tapa. Quem mais aprendeu esse CNR? Foram nós. Porque nós que fizemos, nós tivemos que estudar, nós temos que passar esse objetivo para vocês. Então, não tenham medo. Vá. Uma coisa que as pessoas precisam saber também é que a gente não tem que ficar discutindo palavras de Deus, a gente tem que levar o Evangelho de Deus, falar do amor de Cristo para eles. Isso é que é importante para as pessoas. Discussão, isso aí algumas vezes dá alguma coisa, mas é só para que a pessoa está querendo brigar. Mas a gente tem que levar o amor de Cristo. Então, aprender fazendo. Faça as pessoas fazerem esse objetivo. Volta um pouquinho para mim, por favor. E discutir e desenvolver melhorias. Então, terminou, fez o objetivo, agora vamos discutir e desenvolver as nossas melhorias, entendeu? E a última frase, que agora foi colocada, só para grifar mesmo, a gente só aprende fazendo. Não tem jeito, tá certo? Muito obrigado por vocês estarem participando com a gente. Pena que a gente não vai poder debater, mas eu passo a palavra ao Giovanni ou ao Ives, quem estiver na vez.